Olá, meu querido amigo aluno, olá, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir aqui com nossa quarta aula do módulo de R para a Polícia Federal, essa linguagem estatística, linguagem de manipulação de dados, que é simples, rápida, fácil de entender e que vai garantir um ponto na sua prova, vai garantir uma questão na sua prova, certo? Essa nossa quarta aula, são aulas de 15 a 20 minutos, então acredito que a gente consiga terminar esse conteúdo todo de R em, sei lá, 1h30 talvez de aula, 2 horas de aula no máximo, pouca coisa, você vai aprender rapidinho, vai se deleitar com esse assunto. Para mim tem sido delicioso trabalhar com o R, com a linguagem de programação em si, aprendê-la, porque eu mesmo não usava R antes de o edital do CESP pedir, não usava, precisei aprender a mexer com ele, que não é difícil, e se eu aprendi, meu amigo, você consegue aprender, porque eu sou tapado para muita coisa, então você consegue aprender tranquilamente. Construir isso foi, esse material, essa aula e esses slides, para mim tem sido muito gostoso, e é por isso que a gente vai agora para o nosso terceiro exercício, certo? Nosso terceiro exercício, para você dizer aqui, já sozinho, dê uma pausa aí para tentar responder, dizer qual é o resultado deste exercício. Qual é o resultado deste exercício, ok? Deu pausa, já voltou? Pip, voltou. Estamos de volta aqui. A igual a 30. Então, olha só, vamos aqui devagarinho fazer cada um deles. No início do primeiro comando, nós temos uma caixinha chamada A, que recebe o valor 30, certo? A segunda caixinha, o segundo comando, B, recebe o que tem em A mais 12. Então, 30 mais 12, 42. Ó, já recebe 42 aqui. Depois, no terceiro comando, olha só, eu estou dizendo A vai receber B vezes 3. Aí você vai pegar aqui 42 vezes 3 dá 126. 120, é 126 mesmo? Né? Tá 126. Então, 42 vezes 3 é 126, isso aqui, 42 vezes 3 é 126. Aí você quer jogar, você está jogando esse 126 aqui, então deixa de ter 30 e passa a ter 126, certo? O nosso quarto comando, ele está atribuindo o valor de A a B. Então ele está mandando que B fique igual a A, certo? Ó, B vai receber o valor que tem em A. Certo? Então aqui vai deixar de ter 42 e vai ter 126 também, certo? Então os dois valores são iguais, certo? Aí olha o que está aparecendo na última linha, eu quero que você preste atenção a isso. A última linha não é uma atribuição, certo? Não é. Cuidado, para atribuir eu tenho que fazer isso aqui, alguma coisa setinha para outra, ou outra coisa recebe, ou seja, uma setinha, que é sinal de menor e traço, recebe outra. Então teria que ser assim. Isso aqui não é uma atribuição, isso aqui é uma comparação. Eu estou dizendo que o valor contido em A é menor do que o valor contido em B menos 5. Ora, o valor contido em A é 126. Eu estou dizendo que A é menor do que o valor contido em B menos 5, 126 menos 5, 121. Aí eu venho a pergunta, 126 é menor do que 121? Não. Portanto, o que vai aparecer é false. Certo? Lembra que a resposta falsa aparece quando você faz uma comparação e essa proposição é falsa, essa comparação é falsa. Ok? Portanto, nós temos um comando de atribuição, um comando de atribuição, um comando de atribuição, um comando de atribuição e um comando aqui, último, de exibição. O comando que pede para exibir alguma coisa. No caso, ele pede para exibir a resposta lógica de se a minha proposição A é menor do que B menos 5. Certo? Então, o que exibiu, false. Eu quero que você atente para isso, pelo amor de Deus. De novo, aqui, vou apagar e aparecer. Pelo amor de Deus. Se eu escrevo A recebe B, isso é uma atribuição. Eu estou pegando o valor que tem no objeto B e colocando dentro do objeto A. Certo? Se eu faço isso, A vai ser inserido em B. Então eu estou pegando o objeto A, o valor que tem no objeto A, e estou colocando exatamente esse mesmo valor dentro do objeto B.
Isso é atribuição. Quando eu faço A menor que B ou A maior que B, isso aqui não é atribuição, certo? Isso aqui eu estou pedindo para exibir. Isso aqui é cálculo lógico. São comandos de exibição. Esses dois aqui são comandos de atribuição. Já imaginou que chato seria se você enxergasse exibição onde tem atribuição onde fosse exibição e errasse a questão da prova por causa disso? Pelo amor de Deus, não faça isso não, tá? Então, presta bem atenção. Vamos lá. Vamos aprender agora a trabalhar com funções, pelo menos uma introdução básica sobre funções, que a gente vai trabalhar com mais funções adiante em outros vídeos, vamos trabalhar com mais funções. Mas vamos lá. O que é uma função? Uma função é um cálculo já pronto, é um trecho de programa que você pode reutilizar. Normalmente funções apresentam resultados, elas trazem resultado. Então a gente vai trabalhar com algumas funções, certo? Como é que se escreve? Como é que a gente escreve funções? A gente escreve funções desse jeito. O João precisa sair da frente para não atrapalhar, certo? Mas ó, toda função é basicamente escrita assim. Você escreve o nome da função, abre parênteses e escreve os argumentos da função. Basicamente como a gente escrevia na escola, né? Então, f de x, certo? F é o nome da função, x é o argumento da função. Então, eu queria lá f de 9, certo? Qual é o f de 9? O argumento da função é o 9, certo? Exatamente como a gente escreve na escola. Vamos lá, vamos ver algumas funções aqui. Uma das funções que mais se usa no R é a função sqrt, que vem da expressão square root, ou square root, que significa raiz quadrada, certo? Então, sqrt de 9 é 3. A raiz quadrada do número 9 é 3, certo? É uma das funções que a gente usa muito. Outra função que se usa, já que é uma linguagem de programação com viés matemático, com viés estatístico, é a função factorial, ou fatorial, certo? O fatorial de 4. Pelo amor de Deus, o que é o fatorial de 4? Se você nunca viu o fatorial significa, é escrito assim, ó, no caderno. 4 exclamação, isso é o fatorial. No caderno é assim, a gente aprende. O fatorial do número 4 é a multiplicação do 4 por todos os seus anteriores até o 1. Então veja só, o fatorial de 4 é 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Então o fatorial de 4 é 24. Certo? 24. Aí essa função fatorial calcula isso. Essa função fatorial. Fatorial de 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? E aí, então, se eu peço para ver casa vezes 2, perceba, eu estou mandando o fatorial de 4 ser inserido na variável casa. A gente já sabe que o cálculo fatorial de 4 é 24. Certo? Então, eu estou mandando inserir o valor 24 dentro da variável casa, dentro do objeto casa. Aí agora eu estou pedindo para exibir, ó, estou pedindo para exibir o que tem em casa vezes 2. 24 vezes 2, 48. Resultado que aparece aqui, certo? Então, fatorial ou factorial é o nome da função que calcula o fatorial de um número. Tranquilo, muito fácil, muito tranquilo de responder isso aqui, certo? Vamos lá. O que mais agora? Vamos falar mais sobre objetos. Tem mais coisa para falar sobre objetos. Na verdade, tem um bocado de coisa para falar sobre objetos. Muitas coisas mesmo. Eu fiz a introdução de funções agora. Deixa eu aparecer um pouquinho aqui. Eu fiz a apresentação de funções agora porque muitos dos objetos ou dos segredos de objetos que a gente vai fazer agora precisam de funções, de certas funções para trabalhar, certo? Deixa eu voltar logo lá no R com vocês, para a gente poder ver isso funcionando, certo? Ó. Então, se eu quiser sqrt do número 144, a raiz quadrada de 144 é 12. Olha só, resposta 12, a função sqrt funciona bem, né? Factorial, ó, factorial de 6. Eita, quanto é o factorial de 6? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Vai escrever, vamos testar aqui antes de calcular, né? Seria o equivalente a fazer isso, 6 vezes 5
vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Até aqui eu já sei que é 24. Aí a pergunta é 24 vezes 30. 6 vezes 5, 30, né? 24 vezes 30, dá quanto? 24 vezes 30. 24 vezes 10, 240, 720. Então, 24 vezes 30 dá 720. Fatorial de 6, 720. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu estou calculando bem ou não estou. Tá aí, 720. Ok? Portanto, esses são exemplos de funções que você pode usar no R. Óbvio que você pode brincar aqui também, né? Por exemplo, vamos dar a função ls. A função ls serve para listar quantas variáveis eu tenho. Agora eu tenho casa, escola, trabalho, w, x e y. Né? Aí eu quero y é igual ao SQRT de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então y recebe 10, ok? Agora eu quero que x receba y vezes o fatorial de 3. O fatorial de 3 dá 6, certo? 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Então 6 vezes y. Y tem o SQRT de 100, y tem 10, dá 60. Se eu mandar apresentar x, vai apresentar 60. Certo? Se eu mandar apresentar x vezes y tem 10, x vezes y dá 600, certo? É só o comando, digitou o comando, aparece a resposta se for um comando de exibição. Você vai ter que identificar, apareço de novo aqui, bem, você tem que identificar se é um comando de atribuição ou se é um comando de exibição. É um segredo entre a gente, ok? Não conta pra ninguém. Tem que saber identificar se é um comando de exibição ou se é um comando de atribuição, certo? Ok, vamos lá. Voltando aqui para os nossos slides. Vamos brincar com objetos um pouco mais, certo? O nome do objeto necessariamente tem que começar com uma letra. O nome do objeto tem que começar com uma letra, ok? Pode conter números ou pontos no nome. Então eu posso colocar lá, sei lá, uma variável, um objeto chamado casa.trabalho. Pode ser, não tem problema, mas tem que começar com uma letra e tem que ter números ou pontos no nome. Tipos de dados que tipo de objeto, que tipo de valor aquele objeto recebe. Nós podemos receber valores numéricos, né, ou caráter, como eles chamam, né, que é onde o valor é texto. Existe um outro tipo de objeto que é o objeto imaginário, complexo, chamam de complex, que é quando a gente usa valores com raiz quadrada de -1, números complexos, né? E existe o valor lógico também, que é quando o valor de um determinado objeto ele é true ou false, ele é verdadeiro ou falso, certo? Então, eu posso mostrar para você isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Quando é que eu crio um objeto? Eu crio um objeto quando eu atribuo alguma coisa a ele. Pronto. A igual a 40, o objeto A foi criado e recebeu o valor 40. B recebe 10. Então, o objeto B foi criado com o valor 10. C recebe B. Então, significa que o objeto C foi criado recebendo o mesmo valor do objeto B. Então, um objeto C também contém 10. Então, se eu voltar aqui, vamos lá. A igual a 40. Depois desse ato, depois deste comando, nós temos um objeto chamado A contendo 40. Aí eu digito um outro comando, B recebe 10. Então agora nós temos um objeto chamado B recebendo o valor 10. B vai ser incluído em C, ou seja, o objeto C vai ser criado recebendo o mesmo valor do objeto B, 10, certo? E aqui D é igual a 50, ou D recebe 50, nós temos um objeto D recebendo o número 50. Nosso sistema agora, nosso R, está trabalhando com 4 objetos criados, um depois do outro, certo? E aí, olha só, o objeto E. O objeto E, ele é criado com a soma de D e C. Então, D mais C, 50 mais 10, 60. O objeto E vai ser criado contendo o valor 60 no seu interior, certo? Criei vários objetos, tranquilo, não tem muito o que fazer. Lembrar que o objeto é criado quando ele é atribuído pela primeira vez. Quando alguém atribui
pela primeira vez um valor a um objeto, o objeto é criado. Tá? Vamos listar os objetos, eu já mostrei isso. Você digita o comando ls. Digitou o comando ls, ele vai mostrar quantos objetos você tem. Na verdade, ele vai mostrar quais objetos você tem, certo? Se você quer excluir um objeto da memória, você usa o comando rm ou remove, certo? Então, você pode usar rm objeto ou remove objeto. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu dei um ls e percebi que tinha 5 objetos, A, B, C, D e E. E aí eu dei um rm A e depois dei um remove C. Eu tirei 2 objetos. Eu tirei o A e o C. Quando eu der um ls novamente, o resultado não vai ter mais A, nem vai ter mais C. Vai apresentar apenas os objetos B, D e E. Vamos fazer isso na prática, no nosso R ali. Temos o nosso R. Vamos lá brincar. Eu vou digitar o ls para saber quantos objetos eu tenho. Olha, casa, escola, trabalho. Vamos apagar alguns. Eu vou dar um rm casa e vou dar um remove escola, certo? Se eu der um ls, agora eu vou ter apenas trabalho W, X e Y, tá? Vamos dar um rm trabalho também, porque eu quero trabalhar só com objetos com nome curto, para não ter que digitar tanto. Então vamos lá, ls, beleza, W, X e Y, nós temos apenas 3 objetos. Agora removemos objetos com o comando rm ou remove, certo? Se você quer apagar todos os objetos do seu sistema, você usa este comando em específico. rm, e abre parênteses, list igual ls, abre fecha parênteses de novo. Então seria isso aqui, ó. Deixa eu ver se a gente tem um exemplo aqui, né? Se eu der um ls, ele vai mostrar caractere igual a 0, ou seja, não tem nenhum objeto no sistema, certo? Vamos ver isso aqui? Olha só. Deixa eu voltar o R aqui para frente. Pronto, vamos lá. Então já sabemos que nós temos aqui, de novo, né? Só para constar, no nosso ls temos três objetos, W, X e Y. Agora eu vou dar um rm list igual a ls, abre e fecha parênteses. Pronto. Acabou, ok? Se eu der um ls agora, não tem mais nenhum objeto no meu sistema, eu vou ter que criar objetos novamente. Ok, até aí, vamos lá. Tipos de objetos com relação à sua estrutura interna. Os tipos de objetos podem ser vetores. Nós temos vetores na nossa ideia e nós temos também matrizes. Vetores e matrizes são tipos de objetos bem interessantes. Eu vou trabalhar mostrando rapidamente isso para você aqui. Vamos lá. Imagine que eu tenho um objeto A e dentro desse objeto A existe o valor 18. Isso aqui é o que nós chamamos carinhosamente de objeto simples, um objeto normal, certo? É um objeto que funciona como eu já disse isso, eu já mostrei e vou aparecer aqui embaixo para para lembrar você de novo. Eu já disse que um objeto é como se fosse uma caixa. É uma caixa que recebe valores, certo? Então, se eu tenho uma caixa, normalmente eu guardo uma coisa nessa caixa. Uma. É um objeto simples. Porém, eu posso ter uma caixa dividida em compartimentos, certo? Eu posso ter uma caixa especial, um objeto que admita receber mais de um valor, porque lá dentro ele tem meio que divisórias ou gavetas. Um objeto que tem divisórias ou gavetas, um objeto, por exemplo, a gente chama de vetor, um objeto que tem algumas divisórias formando uma espécie de linha reta. Então imagina uma tabela que só tem uma linha. Uma tabela que só tem uma linha é um vetor. Então este objeto aqui é um objeto simples, porque está recebendo apenas um único valor. Este objeto aqui, ele está recebendo 3 valores, mas numa única linha, então numa única dimensão. Ele é chamado de vetor. Quando você tem um objeto que recebe vários valores em várias dimensões, por exemplo, aqui eu tenho dimensão horizontal e dimensão vertical, formando uma espécie de tabela, nós temos uma matriz. Então, um vetor é um objeto que só tem uma linha e várias colunas, se você preferir assim, certo? Uma matriz é um objeto que possui várias linhas e várias colunas,
ok? Várias linhas, várias colunas, ok? Pronto, o objeto simples só recebe um único valor, o objeto vetor recebe vários valores em uma única linha, o objeto matriz recebe vários valores em várias linhas e várias colunas. Você até poderia dizer que todo objeto é um vetor. Inclusive o objeto simples é um vetor. Só que é um vetor que só tem uma coluna, né? Só tem espaço para um único objeto. Se você quiser pensar assim, tudo bem. Tanto faz, certo? Mas esses são os nomes de alguns dos tipos de objetos que o R recebe. E nós vamos, obviamente, trabalhar com vetores, mas não agora. Nós vamos trabalhar com vetores e com matrizes a partir do nosso próximo vídeo. Como armazenar valores, como criar vetores, como trabalhar com vetores, como acessar os dados dentro de um vetor, ok? A gente se vê então no nosso próximo vídeo já para entender isso. Um abraço, até lá.